Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Por que Jesus ensinava em parábolas? A facilidade de aprender. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Vocês já repararam que é muito mais fácil lembrar de uma boa história do que de uma lista de regras complicadas? Jesus, o maior herói de todos os tempos e o mestre mais sábio que já pisou na terra, sabia disso melhor do que ninguém. Ele não ensinava apenas com palavras difíceis ou discursos teológicos pesados. Ele usava o que estava ao redor: sementes, redes de pesca, moedas perdidas e ovelhas desgarradas. Hoje, vamos descobrir o segredo por trás das parábolas. Por que o Filho de Deus escolheu contar historinhas para explicar as verdades mais profundas do universo? Vamos entender como essas comparações simples eram, na verdade, chaves poderosas para abrir o coração de quem realmente queria conhecer a Deus. Esta jornada vai nos mostrar que Jesus queria que todos, do mais sábio doutor ao menor dos pequenos heróis, pudessem entender o caminho para o céu. Introdução. O mestre e o conflito da compreensão. Jesus estava no auge de seu ministério. Multidões imensas o seguiam por toda parte, pelas praias da Galileia, pelas colinas verdes e pelas ruas de Jerusalém. Mas havia um grande problema, um conflito invisível. As pessoas tinham corações diferentes. Alguns estavam lá apenas por curiosidade, outros queriam milagres. E os líderes religiosos, como os fariseus, estavam lá apenas para tentar pegá-lo em alguma falha. As verdades do reino de Deus são espirituais e profundas, muitas vezes difíceis de explicar para quem só pensa nas coisas da terra. O conflito era como falar sobre o amor de Deus, o perdão e a vida eterna para pessoas que estavam acostumadas apenas com a dureza da lei e com a vida difícil no campo. Se Jesus falasse de forma muito técnica, o povo simples não entenderia. Se falasse de forma muito rasa, a mensagem se perderia. Foi então que o mestre usou sua estratégia brilhante. Ele começou a falar em parábolas, menos narrações que usam situações da vida real para ilustrar uma verdade espiritual. Ele transformou o mundo ao seu redor em uma grande sala de aula. Mas isso gerou uma pergunta até nos seus discípulos mais próximos. Mestre, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? O encontro tenso. O mistério das palavras. O encontro tenso aconteceu à beira-mar. Jesus estava sentado em um barco para que a multidão na praia pudesse ouvi-lo. Ele acabara de contar a famosa história do semeador. Quando terminou, os discípulos o cercaram, confusos. Eles sentiam a tensão no ar. Jesus não estava apenas contando histórias para entreter. Suas palavras eram como códigos. Para quem tinha o coração aberto, a parábola era uma luz. Para quem tinha o coração endurecido pelo orgulho, a parábola era um enigma que os deixava do lado de fora. Jesus explicou a tensão de uma forma profunda. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não. Jesus sabia que a parábola era um filtro de sinceridade. Aqueles que eram orgulhosos ouviam sobre sementes e achavam que era apenas agricultura, saindo dali sem entender nada. Mas os pequenos heróis, aqueles que tinham fome de Deus, buscavam um significado oculto. O encontro com a parábola era um teste de humildade. Você está disposto a perguntar o que isso significa? Ou acha que já sabe tudo? Jesus usava essa facilidade de aprender para atrair os humildes e ao mesmo tempo proteger as verdades sagradas daqueles que só queriam zombar. O milagre. A revelação que transforma o simples em divino. O milagre das parábolas não é um milagre de cura física, mas o milagre da iluminação. Quando Jesus contava a parábola da ovelha perdida, o milagre acontecia na mente do ouvinte. De repente, um pastor de ovelha suado e cansado entendia: puxa, eu sou essa ovelha, e Deus é esse pastor que não desiste de mim. O milagre era a ponte que Jesus construía entre o chão da terra e o trono do céu. Através de uma história sobre um pai misericordioso e um filho pródigo, milhares de pecadores entenderam o conceito teológico complexo da graça, sem precisar de um dicionário. As parábolas tornavam o aprendizado fácil porque eram visuais. Jesus fazia o milagre de transformar o cotidiano em algo eterno.
Ao olhar para um campo de trigo, as pessoas se lembravam da paciência de Deus. Ao verem uma mulher colocando fermento na massa, lembravam-se de como o reino de Deus cresce silenciosamente. O milagre estava na persistência dessas histórias. Elas ficavam gravadas na memória para sempre. Jesus não queria apenas informar a mente, ele queria transformar o coração através da imaginação santificada. A facilidade de aprender era o método de amor de um Deus que se inclina para falar a língua dos seus filhos. A lição e a aplicação. Como ouvir o mestre hoje, pequenos heróis? O que aprendemos com o fato de Jesus ensinar em parábolas? Aprendemos que Deus quer ser entendido. Ele não é um Deus escondido atrás de palavras complicadas, mas um pai que usa exemplos simples para nos guiar. Ouvir com o coração? A lição principal das parábolas é que o entendimento depende da nossa postura. Se ouvirmos as histórias da Bíblia apenas como contos de fadas, perderemos o tesouro. Mas se dissermos, Jesus, o que o Senhor quer me dizer com isso? Ele abrirá os nossos olhos. A facilidade de aprender está disponível para quem é humilde como uma criança. Jesus é a imagem do invisível. Assim como a parábola é uma imagem terrena de uma verdade celestial, Jesus é a parábola de Deus para nós. Ele é o próprio Deus que se tornou homem. Alguém que podemos ver, tocar e entender, para nos mostrar como o Pai é. Quando olhamos para a vida de Jesus, estamos lendo a história de amor mais linda que Deus já contou ao mundo. O sacrifício de Jesus na cruz é a parábola final. O rei que morre pelos seus súditos para lhes dar a vida. Portanto, pequenos heróis, fiquem atentos. Deus ainda fala através das coisas simples, seja através de um pôr do sol, de um gesto de carinho ou de uma história aqui no canal. Ele está sempre tentando te ensinar algo sobre o reino dele. Mantenha seus ouvidos e seu coração bem abertos. Conclusão. Pequenos heróis, Jesus ensinava em parábolas porque ele nos ama e queria que a sua mensagem de salvação fosse acessível a todos, em todos os tempos. Ele é o mestre que caminha ao nosso lado, usando a vida para nos levar para a glória. Qual é a sua parábola favorita? A do bom samaritano? A do grão de mostarda? Conte pra mim aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se você ama as histórias de Jesus. Compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também descubram os segredos do reino de Deus de um jeito fácil e divertido. E se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa equipe de pequenos heróis da Bíblia. Até a próxima e lembre-se, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Mestre tem a dizer. Oração. Senhor Jesus, nosso amado Mestre, obrigado por nos ensinar com tanto carinho e paciência. Obrigado pelas parábolas que iluminam a nossa mente e facilitam o nosso aprendizado sobre o teu reino. Pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde e atento. Tira de nós todo o orgulho que nos impede de entender a tua vontade. Que a tua palavra seja como uma semente em terra boa em nossas vidas, crescendo e dando muitos frutos de amor, bondade e fé. Ajuda-nos a ver a tua presença em cada pequena coisa do nosso dia a dia. Em nome de Jesus? Amém. Lembre-se, a Bíblia é um mapa e Jesus é o guia que nos ensina a ler cada detalhe do caminho. Um grande abraço a todos e até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative